Olá, meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando. O vídeo de hoje eu vou estar falando, explicando sobre saia godê. Sabe como fazer uma saia godê? A gente sabe que existem várias formas de fazer saia godê e antigamente ainda existem muitas pessoas que fazem saia godê sem o cálculo. É isso aí, lembra daquela forma de ter que dobrar o guardanapo? E muita gente ia fazendo assim. Mas hoje eu vou explicar pra você o porquê que muitas vezes a saia godê sua não fica com aqueles gomos que você deseja, o porquê que muitas vezes a saia godê não chega na cintura da forma que você precisa e o cálculo que você precisa para estar fazendo uma saia godê. Como que funciona isso? Parece ser um bicho de sete cabeças e, por incrível que pareça, é uma das saias mais fáceis de serem feitas e mais rápido. Se você tem pressa para você fazer uma saia, para você sair ou para ir para a igreja, ou seja, para onde for, então aprenda a fazer uma saia godê de um jeito muito fácil. A frase do dia hoje é: não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais ama na sua vida. E se tem uma pessoa que é apaixonada por te ajudar e te amar e querer tudo de bom e melhor para você, esse é o nosso Deus. Grandioso e misericordioso é o nosso Deus. Bendito seja o nome dele. Duas coisas que você precisa saber sobre a saia godê. O valor da cintura, você tem que saber o valor da sua cintura. Ah, qual cintura eu tiro? Você vai tirar a sua cintura padrão. O valor da sua cintura, aquela que fica 2 dedinhos, 1 dedinho e meio acima do nosso umbigo. Esse é o valor da cintura que a gente precisa. E claro, o comprimento da sua saia. Mas eu já vou falar sobre o comprimento com vocês. Aqui, meninas, então eu tô com um TNT, ó, ele tem 1,40 de largura ou com 20 de comprimento. Você precisa ter praticamente um quadrado feito. O que eu fiz aqui agora, ó? Eu vou dobrar o tecido ao meio. Dobrei ele ao meio aqui, ele virou um retângulo. Vocês estão vendo? Ó? Virou um retângulo. Depois que ele virou um retângulo, o que eu faço aqui agora? Eu vou dobrar novamente. Então, dessa forma, com esse tecido que eu tenho aqui, eu já vou estar fazendo um godê total. Vou fazer um godê duplo, aquele godê que tem mais gomos. Só que a gente tem que pensar o seguinte: eu tô com um tecido que vai estar saindo uma sainha curta. Então, você só consegue fazer isso para uma pessoa que é adulto com uma saia curta, tá? Utilizar pouco tecido, porque se você for utilizar mais, você precisa de muito mais tecido. Então, por exemplo, aqui a gente vai estar falando de praticamente 1,50, né? 1,20 de tecido, que é o que a gente vai ter aqui. Vou fazer aqui, eu vou calcular o valor da minha cintura. Então eu vou pegar o valor da minha cintura, que é 84, olhem aqui, ó, 84, vou dividir pelo pi de 6,28. Então, ó, por 6,28. Isso aqui é o que você precisa fazer. Vai me dar um resultado. Esse resultado vai ser igual a quanto? Vamos ver? Ó, 84 dividido por 6,28. O resultado vai ser 13 e alguma coisa. 13 e vários números. Só que eu vou arredondar para 13. Ó, esse aqui é o resultado, tá? Essa aqui é a minha cintura. Aqui é o valor da fórmula do pi, que é 6,28 igual a 13, tá? Então, aqui o tecido tá dobrado e o tecido tá dobrado. Aqui estão as partes que os tecidos estão cortados. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou marcar o raio. Como que eu marco esse raio? O raio é exatamente o resultado que deu dessa minha conta. Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou marcar aqui, ó, daqui da pontinha, eu marco 13, ó, 13, marco 13, 13 em volta dele todinho, ó, marquei aqui 13, pronto, 13 centímetros. O que isso representa aqui pra mim? Aqui vai representar o valor da minha cintura. O que eu vou fazer? Cortar aqui, ó.
uma coisa, ó, vou colocar aqui para vocês lembrarem. Quando você for cortar essa saia godê em tecidos mais finos e mais moles, como cetim com elastano, musseline, tecidos de festa, o que você precisa fazer? Se o meu raio aqui, daqui para cá deu 13, você diminui, tipo assim, coloca 11 aqui, coloca 10. Por quê? Porque quando você corta no cetim em tecidos mais finos, ele alarga e a cintura sua vai ficar muito maior. Então você precisa reduzir esse valor. Então, se é 13, você coloca 11, você coloca 10, até depois, se ficar muito apertado, você vem aqui, corta mais um pouquinho e abre. É melhor assim do que você cortar no valor total e depois a cintura ficar enorme e você ter que franzir, às vezes, uma saia que não é para ser franzida, porque às vezes o cliente também não quer franzido. Então, por que o tecido abre? Porque é cortado enviesado. Então, quando é cortado enviesado, a maioria dos tecidos, a trama tende a fazer essa abertura. Por isso que acontece isso, tá? Depois que nós cortamos, que fizemos esse cálculo, o que a gente precisa fazer? Vir aqui, ó, você pode cortar, ó, dobrar. Você pode vir aqui, dobrar a saia mais uma vez, tá? E fazer o mesmo cálculo. Ou, se para você tá demais, para não te confundir, você vai pegar o menor valor que tem aqui. Qual que é o menor valor? É aqui ou é aqui? Estão vendo? Ó, o menor valor é esse aqui. Então, o valor que eu tenho aqui, ó, tá dando 43. Ó, eu vou vir marcando a saia todinha com 43 centímetros. 43 centímetros. Marquei ela aqui. Viram? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar, ó. Eu cortei a minha sainha agora e ela tá aqui, ó, com o godê duplo, tá? Ó, aquele godê total. Por que ele é total? Porque ele faz isso aqui, ó. Ó, o que é o godê total? É aquele godê que quando você corta a saia, ela tá toda inteira. Você precisa agora abrir alguma lateral dessas para você colocar o zíper e fazer o teu fechamento. Então, esse aqui é o godê total, ou para algumas pessoas considerado como duplo, porque ele dá uma quantidade de gomos um pouquinho maior. Aqui também é uma forma. Se o tecido tivesse dobrado ao meio, se você não tivesse dobrado ele em 2 vezes, lembra que a gente dobrou uma vez e depois a gente dobrou de novo? Então, se o tecido tivesse dobrado somente assim ao meio, ó, você também poderia pegar o meio daqui para estar fazendo o seu raio, tá? Também seria uma forma, você iria pegar esse valor daqui, medir, ver qual que é o meio e daqui fazer o raio, ó. Ia dar uma meia lua e você iria cortar a sua saia da mesma forma. Se você não sabe o que é pi, você me pede o link, deixa nos comentários aqui no canal que eu passo o link explicando passo a passo para você. Mas para começar e não te deixar sem saber o que é, o pi é uma fórmula, é isso mesmo, uma fórmula matemática que foi descoberta para a gente conseguir entender, saber as distâncias, os valores dos círculos, tá bom? Então não vou complicar mais, o restante você fica sabendo lá no vídeo. Vocês conseguiram entender? Então, nós fizemos uma saia de godê duplo ou de godê total, tá? Cada um chama de um jeito. Você só tem uma costura. Essa costura pode ficar nas costas ou pode ficar na lateral. Qual é a diferença dela? Ela dá poucos gomos. Eu fiz uma outra saia curta, mas você vê que tem vários gomos. Essa já tem poucos gomos, estão vendo? Então, depois eu vou estar explicando o godê simples para você estar fazendo. Então, nessa nós cortamos o godê total. O que você precisa saber aqui agora é o seguinte. Nós gastamos uma média de 1,5 metro para você ter uma saia, 1,5 metro de tecido em um tecido de 1,40 de largura. Você consegue ter uma saia de adulto com 40, 50, no máximo 60 centímetros de comprimento. Um comprimento maior do que esse, ou seja, uma saia longa, você vai precisar de pelo menos 2,80, ou seja, arredondando 3 metros de comprimento de tecido.
Por quê? Por conta dessa dobra que a gente precisa fazer. Só que você tem que pensar o seguinte, quando nós estamos fazendo uma saia de godê duplo curta, você consegue aproveitar esse mesmo tecido e a gente só tem uma costura. Quando a gente está fazendo uma saia de godê duplo para adulto, que seja longa, nós precisamos do dobro de tecido, tá? Ou seja, nós vamos precisar de 6 metros de tecido. Por quê? Justamente por conta da quantidade de gomos e por causa do comprimento. Então, essa mesma saia que tem esse tipo de godê duplo, para você conseguir fazer ela longa em adulto, você vai precisar de 6 metros. Por quê? Porque 3 metros você vai usar para a saia da frente e 3 metros você vai usar para a saia das costas. Então, lembra que para você utilizar somente num godê simples, que você conseguiria fazer uma saia de godê para um adulto longa usando 3 metros de tecido, mas aí a gente muda o valor do cálculo, que é o valor do pi, ou seja, em vez de ser 6,28 igual nós usamos aqui, a gente usa o pi menor, que é o pi de 3,14. Entenderam? Eu sei que é um pouco complicado, eu sei que é um pouco confuso, mas vocês precisam entender e saber disso. Por quê? Porque a saia godê, a diferença dela é exatamente esses detalhes, para depois você não errar. Então, essa curva toda, se a gente colocar esse valor em um tecido aberto de 1,40, você não consegue fazer o comprimento total, não é mesmo? A gente vai fazer nas laterais, porque o tecido é um retângulo, então a gente abre aqui, mas a gente não consegue abrir para o outro lado. Por quê? Porque ele só tem 1,40, né? Então, para a gente conseguir fazer uma saia desse formato aqui, que fosse godê duplo, igualzinho eu cortei aqui a curta, longa, sem costura, eu só conseguiria se eu tivesse um tecido de 2 larguras. Como eu sei que é muito difícil no Brasil ter um tecido de 2 larguras, então, infelizmente, para você fazer uma saia com esse tipo de babado, que fica muito bonito, que era um pouquinho mais aberta, você precisa de 6 metros de tecido, ou seja, 5,60, digamos assim, tá? 5,60 metros, porque seria 2,80 metros para frente, 2,80 metros para as costas. Esse tipo de saia, se você tá doida para saber, ele é muito utilizado em pessoas muito magrinhas, fica muito bom. Pessoas que são muito altas também, super funciona. Você pode estar fazendo na altura do joelho, você pode estar fazendo num tamanho midi, que também fica ótima para você que é muito alta e muito magra. Para você que gosta de saia godê, que você que é gordinha e que você está querendo usar, pensa numa coisa, você pode até utilizar, só que você precisa fazer o godê simples, que eu vou depois mostrar aqui no canal como que faz, já tem vídeo também explicando. E você precisa utilizar um pi que desse menos babado, e o melhor, que você fizesse acima do joelho, porque assim não vai te achatar muito, porque como a saia godê já é aberta, se você fizer a saia godê com uma altura acima do joelho, valoriza bastante, porque dá a sensação de que você é mais alta e super funciona em você. Para quem tem quadril largo, dá certo? Sim, dá muito certo. Só que a maioria das pessoas que tem quadril largo não gostam muito de usar, porque tem muita gente que tem quadril largo e termina sendo gordinha. Não é uma regra, mas a maioria que tem quadril largo termina sendo mais gordinha. Então, acha que não gosta muito de usar por conta de achar que vai engordar mais. Então, se você gosta, se você curte, você não curte muito volume, a melhor saia para você estar utilizando, para quem não gosta muito de volume, a saia de 1/4 de godê, que nós já fizemos, já tem vídeo no canal, e a sainha com godê simples, porque também super funciona. E eu vou estar falando para vocês dos tecidos que você poderia estar utilizando para esse tipo de saia. Se você quer esse tipo de saia sem armação, sem volume nenhum, então você compra aqueles tecidos mais molinhos. Exemplo, musseline de seda, viscose, chiffon, um cetim com elastano. Esse tipo de tecido, ele não dá volume. Se você quer fazer vestido de festa ou até mesmo para uma noiva, então você utiliza tecidos que já armam, como uma organza, um tule, tecidos mais estruturados, ou até mesmo os tafetás, que também geram volumes bons para esse tipo de saia. Muito obrigada para você que assistiu mais um vídeo meu. Até o próximo vídeo com muitas dicas e novidades para vocês. Um grande beijo para você
ótimo final de semana e fica com Deus. Algumas vezes coisas ruins acontecem no nosso caminho e a gente não entende por quê. Mas saiba que muitas vezes quando a direção do carro vai para o caminho que a gente não quer, às vezes é o melhor caminho que a gente está pegando. E quando a gente chegar lá no final é que a gente vai ver que o rumo que aquela direção tomou era exatamente o que a gente precisava. Saiba, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras.